é o time de você construir. Eu acho que essa mesa que nós estamos aqui, ela é muito impactante. São pessoas extremamente jovens, mas porque nós começamos a construir o extraordinário Cedo. antes da maioria. A prosperidade, ela inicia na mente. Outra filosofia que foi importante na minha vida é: se você tem um alvo, você tem a chance de acertá-lo. A partir do... Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao 5º episódio do nosso podcast, do seu podcast Made in Brasil, onde a gente traz a história de pessoas comuns que construíram resultados incomuns, para que elas possam compartilhar dicas, insights, comportamentos, atitudes, decisões que elas tomaram que foram fundamentais para que elas construíssem resultados acima da média. Né? Meu nome é Dom Barros, essa aqui é a Carol Viudes, minha parceira de podcast, sócia, futura esposa. Eu falei assim, hoje ele abriu o podcast pela manhã me apresentando assim. Eu falei, nossa! Ela esqueceu até o que ia falar. Me perdi. Fala galera, eu sou Carolina Viudes, engenheira química por formação, apaixonada por vendas, atuo no mercado cosmético há mais de 10 anos. E hoje a gente tá com um casal de empreendedores muito, muito especial. A gente ama esse casal, eles são incríveis e eu tenho certeza que vai poder contribuir e dar uma aula aqui pra gente hoje. Exato, deixa eu apresentar. Bom, hoje a gente vai falar de habilidades e atitudes, né, que você precisa desenvolver para ter sucesso no que quer que você faça. A gente vai falar da força de um casal trabalhando e empreendendo junto e de mais qualquer assunto aí que fluir e que fizer sentido aqui no bate-papo. Para apresentar esse casal, né, não é uma pessoa com resultado em comum, é um casal com resultado em comum. Ele, pelo que eu conheço da história, já foi vendedor de paçoca. Ele já teve restaurante, ele já vendeu aspirador de pó, né? Aspirador de pó. Entrou para o marketing de relacionamento, onde ele construiu uma carreira brilhante, né? Se tornou um dos maiores nomes aí do nosso mercado, não só no Brasil, mas com reconhecimento a nível internacional, um dos melhores treinadores e palestrantes que eu conheço. Fazendeiro, né? Surfista, enfim, um cara que tem muita coisa aí para agregar. Tenho certeza que vocês vão gostar de conhecer um pouco mais da história deles. E ela, faço as honras, Isabela Rosa. A Isa é fundadora da Isabela Rosa Academy, com 9 anos de experiência na área, mais de 2.000 alunas, tô certa? Mais de 2.000 alunas em micropigmentação. Também é empreendedora no ramo do marketing de rede e forma um casal incrível. Estamos muito honrados em receber e gratos com vocês aqui. Obrigada. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos. Para a gente começar, eu pensei em entrar um pouco no assunto de vendas, né? Que é uma coisa que a gente sabe que é fundamental aí para a gente ter resultado em qualquer coisa que a gente faz. E até dessa questão um pouco da vergonha, do preconceito que o pessoal tem com vendas. E o Beto não só começou com venda, mas começou vendendo paçoca. Você nunca teve vergonha? Você nunca se sentiu, né, acanhado por, né, vender paçoca, né, Olha, Dom, literalmente? minha bisavó foi uma grande influência na minha vida. Ela falava que vergonha é roubar e matar, né? Uau. Que você tá trabalhando, tá fazendo algo honesto. Para mim, a venda sempre fez parte da minha família. Na verdade, eu falo que foi a primeira. Comecei vendendo paçoca porque na faculdade eu substituí os anos de estágio pela venda de paçoca, porque eu ganhava mais do que os meus amigos fazendo estágio. Eles ganhavam em torno de R$ 600, R$ 700. Eu ganhava um pouco mais vendendo paçoca. Eu falei, para que eu vou fazer estágio? Mas eu vendia também, minha mãe fazia bijuteria, assim, ela tinha uma loja de roupas, acessórios, então ela tinha uns colares de cristal, em vez de me dar mesada, ela me dava uma caixinha de colar, de pulseira, de coisas assim. Eu grana. vendia também na universidade, mas desde pequeno me lembro vendendo os colares da minha mãe, já no caixa da lanchonete. Minha mãe sempre teve comércio junto com a minha avó, com a minha bisavó, né? Meu pai tinha floricultura, então eu sempre estive ali no comércio junto com eles. Então, para mim, venda sempre foi algo muito natural, assim. Não tinha vergonha, não. Legal. A sua família vem do comércio também, né, Isa? Na verdade, primeiro, boa tarde, boa noite, né? Não sei né, que horas são que você está escutando esse podcast. Na verdade, eu sou filha caçula de 6 irmãos e toda a minha família veio da área da beleza, né? Legal. Salão de cabeleireiros mesmo. E o meu pai, eu acho que falando em vendas,
ele é das minhas maiores referências quando se fala sobre isso, porque o meu pai é semi-analfabeto, ele fez a primeira série do ensino fundamental. A letra dele é a coisa mais linda, assim, parece letrinha de criança. Linda, não é? É a coisa mais linda. Uma filha apaixonada. Letra fofa. E assim, dentro do cenário que ele nasceu, que ele foi criado, né, uma família muito pobre, ele construiu tudo que a gente tem hoje vendendo a única habilidade que ele tinha, que era cortar cabelo. Legal. Que foi a única coisa que ele soube, né? É aquela pessoa simples de tudo que, se a gente olhar, né, por outros olhos, vai falar, nossa, essa pessoa nunca vai construir nada na vida, não vai ter nada na vida, nasceu na roça, filho de, né, 11 irmãos, sem estudo, e hoje ele conseguiu construir, vamos dizer assim, o nosso império, né, como família. O coroa anda de Porsche e mora em condomínio de magnata, cara. Estudou aqui em medicina, assim, realmente, o que ele fez é impressionante, e ele sempre falou pra mim, né, dentro da área da beleza, ele foi minha referência. Como vendas, eu falo que eu estou aonde eu estou dentro da área da beleza, porque eu realmente consegui vender a minha habilidade. Eu vejo que dentro do mercado da beleza existem muitos profissionais de excelência, mas tecnicamente. Né? Não adianta você ser um bom maquiador, um bom cabeleireiro, se você não sabe vender. E o meu pai sempre falou algo que eu levo hoje comigo. Ele falava, quando você quer vender algo, você precisa olhar no olho das pessoas. Então, eu comecei a trabalhar com 13 anos no salão, e ele falava pra mim, você já andou por aí pelo salão e olhou no olho das pessoas? Quando você olha no olho de alguém, ela sabe que existe você ali do outro lado, e quando ela precisar de alguma coisa, a primeira coisa que ela vai lembrar foi daquele dia que você olhou para ela, serviu um café, falou um bom dia, uma boa noite. Então, acho que a primeira escola de vendas que eu tive foi: olhe no olho das pessoas, porque um dia ela vai lembrar do teu olho quando você for oferecer algo, né, que você tá vendendo ali. Então, eu nunca tive vergonha, porque meu pai me ensinou isso desde sempre, né? E do resultado que você construiu até agora, quanto você acha que você deve à habilidade de vendas e quanto que é técnica? Olha, na verdade, 10% é técnica, 90% é vendas. Eu vejo isso claramente, né? Porque os meus pais, né? Não só meu pai, mas a minha mãe junto com ele, tem salão há 45 anos. 45 anos de história, e é um salão com uma equipe de mais de 50 profissionais. Então, realmente, muitas pessoas passaram pelo salão, e tecnicamente eu sei avaliar um bom profissional da área da beleza. E quantos estão ali fazendo a mesma coisa todos os dias, fazendo cursos técnicos e aperfeiçoando, mas a pessoa não vai e não vai. E às vezes a gente vê que entra uma pessoa no salão, às vezes, que é um auxiliar. Aquela pessoa que está lá no lavatório, ela simplesmente começou a aprender a lavar cabelo. Mulheres que estão me ouvindo sabem. Sabe aquele auxiliar que você chega no salão e parece que ele tem a estrela? Ele serve você um bom café, porque ele está fazendo uma venda. Então, eu acho que sim, 90% é a venda. Técnica, lógico que você não vende nada sem ter qualidade, mas sim, faz total diferença. Legal. Roberto, você ganhou dinheiro vendendo aspirador em pó? Cara, eu ganhei uns 200 mil em 4 anos. Deu mais ou menos 50, 60 mil por ano, mais ou menos, era a conta que eu fiz. Isso há quanto tempo Quando eu tinha atrás? 20 anos, dos 20 aos 24, tá bom. Meus amigos, mais uma vez, eu sempre me comparava ali aos meus colegas de universidade. No máximo, administrador ganhava R$ 1.200 na faculdade, no máximo. Ganhava 5, 6 pau, tava magnata em Floripa, isso daí faz o quê? 15 anos, cara. Caraca. Com 35. Ganhar 5, 6 pau 15 anos atrás equivalia Na a quê? época de 10, faculdade 12, ainda, que todo eu mundo lembro tá que eu passando tive um mês que eu perrengue. fiz um cheque de 12.500 e ainda ganhei uma televisão de prêmio de melhores vendas lá, tudo. Então, poxa, eu troquei meu carro, né? Então, na época, ganhei dinheiro sim. E o principal, eu tinha liberdade. Eu lembro que eu tinha um Celtinha
E eu colocava os aspiradores dentro do céu. Tinha minha prancha de surf e eu marcava as demonstrações. Poxa, vai ter demonstração lá no Campeche, lá no sul da ilha. Eu já tentava marcar as demonstrações no dia que ia ter onda para eu ir surfar, voltar, sair à noite lá, fazer a demonstração, voltar para casa. Então eu tinha qualidade de vida. Eu sempre prezei por isso. Não era só eu ganhar dinheiro. Eu queria, durante o trajeto, eu aproveitar também. Fascinante. Então isso para mim sempre foi um pilar, assim, né? Aproveitar as flores do caminho. Me divertir enquanto eu ganho dinheiro. A gente sempre escuta mesmo, assim, vocês prezando, né, e falando sobre tempo de qualidade, aproveitar a vida, vocês como casal, e constroem resultados incríveis em tudo que vocês fazem. São um espelho mesmo pra gente, a gente super admira. E, de um outro lado, a gente vê muitas pessoas tentando empreender, buscando resultados, tornando-se workaholics e até tendo prazer em somente trabalhar, em fazer mais, e deixando sua liberdade mesmo de lado, deixando tempo de qualidade com a família, e aí, no final, essa conta acaba não fechando. Então, a pessoa se tornou mais rica, mas ela acabou esquecendo de cuidar dela ou de fazer coisas também por ela. E aí, a gente percebe que essa conta não fechou, mas se pergunta, existe um caminho onde você consegue enriquecer, você consegue fazer o que você ama e ainda assim ser feliz, ter tempo para a família, tempo para as coisas que gosta, se divertir. E a gente vê isso em vocês, né? Então, que dica que vocês podem dar pra galera mesmo que tá nisso, assim, empreendendo, batendo cabeça, achando que a vida é só trabalhar, buscando um próximo resultado e quer equilibrar aqui um pouco das coisas que ama, né? Nossa, deixa eu começar isso aí, Carol, porque assim, parece quando você fala um conto de fadas. E na prática não foi bem assim, né? Eu falei dos aspiradores, porque sim, eu buscava ter qualidade de vida enquanto trabalhava, mas tem uma época, tem um período da vida em que é muito necessário você ganhar uma grana. Eu ficava fazendo conta porque eu queria fazer rápido. Isso também é uma prioridade para mim, porque você pode escolher o que você quer para sua vida. E eu ficava pensando como engraçado isso, porque quando eu fiz, vou começar lá atrás, tá? Tudo. Por favor. Quando eu fiz 17 anos, eu tive que escolher. Com 17 anos eu tive que fazer vestibular, né? E aí eu fui lá e prestei em São Paulo ali, né? Tipo, FUVEST e tal, que eu, sei lá, sabia que eu não ia passar. Mackenzie. Eu lembro que eu prestei FUVEST, GV, Mackenzie, e eu falei, cara, eu vou morar em São Paulo, no meio. Eu quero morar na praia. Eu tinha um amigo meu fazendo em Florianópolis, eu prestei UFSC. Eu passei em São Paulo, no Mackenzie e na UFSC. Falei, pô, pelo amor de Deus, eu vou estudar na UFSC, né? Federal, morar na praia. Eu passei pro segundo semestre, fiquei 8 meses de férias, que o vestibular saiu em dezembro, o resultado. Um dia antes do Natal, eu lembro assim que foi bem final de ano, né? Eu raspei a cabeça nessa época de festas, né? Que passei na faculdade. E eu só entrava nas aulas dia 2 de agosto de 2005. Eu peguei o vestibular em dezembro de 2004, só entrava dia 2 de agosto de 2005, eu já estava aprovado. Falei, puxa, o que é melhor? Passei na Federal, aprovado. E nisso, né, primo meu, casado com a minha prima, que morava no Havaí há muito tempo, o Johnny, né, que foi um dos grandes... ele influenciou minha vida em algumas coisas também bem importantes. O Johnny me convidou, falou, pô, Betão, vai ficar aí 8 meses de férias, vai morar em Floripa, vem pro Hawaii. Cara, eu falei, na hora, fui lá, tirei não tinha nem visto, tal, me agilizei e fui pro Havaí, ficar na casa do Johnny uns meses. E quando eu fui pro Havaí, eu voltei, poxa, eu cheguei lá e vivi um estilo de vida que eu nunca tinha sonhado, né? Morando em frente de Sunset Beach, acordando o Johnny com 30 pranchas na casa dele, professor de jiu-jitsu, shaper, fazia prancha, né? Todo dia acordava, se não tinha onda, ele ia nadar em Waimea, aquela água azul, e esporte o tempo inteiro, e jiu-jitsu todo dia, e surf. Eu voltei fissurado, eu falei, nossa, eu quero viver essa vida pro resto da minha vida. Treinar jiu-jitsu, surfar e viver no meio da natureza, né? Que sonho! Aí eu cheguei em Florianópolis, achando que minha vida ia ser assim. E, poxa, eu fui morar perto da faculdade, sem dinheiro, sem carro, com uma prancha velha. Na realidade. Eu já não estava surfando direito. Para eu surfar, eu tinha que pegar 3 ônibus para ir para a praia assim, a primeira dor que eu comecei a sentir foi de locomoção, né? E eu falo que uma das coisas que nessa época foi decisivo para mim foi ter claro o que eu queria e o que eu não queria. Perfeito. Então eu já falei, cara, eu quero viver aquela vida do Havaí. Eu quero voltar para o Havaí todo ano. Eu já cheguei e já percebi que Florianópolis não era tão bom de onda igual no Havaí também. Eu falei, poxa, eu quero pegar uma onda boa, eu quero, né? Viver a minha juventude. Com 18 anos, né? Descobri o surf, o esporte, assim, pra valer. Eu tava, assim, empolgado.
E eu falei, eu preciso de tempo e de grana para isso. Então foi o meu primeiro motivo para ganhar grana. Então, Certo. antes de pensar no qual a Antes do qualidade de curtir. vida, vou trabalhar vivendo a vida, primeiro você tem que saber o que você quer da sua vida. E a primeira coisa que eu queria era ser aqueles ratos de praia havaiano, mais ou menos. Você fala, poxa, coisa de vagabundo, né, cara? Não quer fazer nada da vida. Mas esse meu primeiro objetivo foi o suficiente para me estimular a fazer algo que eu não faria se não fosse esse objetivo. A minha mente começou a se direcionar em outro padrão. Cara, eu preciso fazer rápido, ganhar grana rápido, para ser livre rápido, ter um patrimônio rápido, para eu ser livre. E aí eu faço o que eu quiser, vou pro Havaí, faço o que eu quiser, vivo aquela vida lá. E também eu sabia coisas que eu não queria. Porque quando eu comecei a ver minhas limitações, eu já comecei, poxa, o que me estimulava não era nem comprar um carro novo, era não andar mais de ônibus. Tá. O que me estimulava não era nem ir para o Havaí, era, puta, cara, né? Sabe? Não ter mais a limitação de não poder escolher para onde eu vou. Então essas coisas eu comecei a ter claro uma lista do que eu queria e do que eu não queria. Então o primeiro, Carol, para mim foi, beleza, definir. Aí, para mim, eu defini que eu tinha que fazer rápido. E eu paguei um preço na época, assim, eu lembro que, poxa, eu trabalhei bem mais do que a maioria dos meus amigos. E eu abdiquei de ir na praia, ir na festinha, fazer isso, fazer aquilo. Então, aproveitar a vida no caminho. Aproveitava, mas eu estava disposto a pagar o preço. Perfeito. Entendeu? E eu paguei o preço. Posso dizer que até os 28 anos, dos 18 aos 20 anos, foram 10 anos insanos, que eu aproveitei a minha vida, mas eu trabalhei mais do que a maioria das pessoas trabalham dos 18 aos 28, né? 12, 15, 16, 18 horas por dia eu cheguei a trabalhar. E quando você... não é fácil você achar um negócio que vai te dar o retorno financeiro. Com 18 anos eu tinha certeza que com 20 eu ia ser milionário. Aí com 20 anos eu não estava milionário, mas eu tinha certeza que com 22 eu seria. E aí, 22? Aí com 22 eu tinha certeza que eu nunca seria. Eu falei, nossa, é impossível, porque eu tô começando, eu perco dinheiro, abri restaurante, quebrei o restaurante. E na época do restaurante, assim, tô falando muito desembestado. Não, tá super legal. A gente já vai contar depois a bola pra Isa. Manda. Na época do restaurante era insano, assim, foi gostoso ter um restaurante em Floripa, aquele status social, network que você acaba criando, mas... eu trabalhava igual um maluco, já não surfava mais, já não conseguia mais treinar. E teve uma época que eu parei e pensei, falei, nossa, o que eu tô fazendo da minha vida? Mas eu não tinha opção, eu precisava ganhar grana. Então, eu acredito que um dos grandes desafios das pessoas também, né? Primeiro, beleza, ter claro onde você quer chegar, mas encontrar um veículo que vai te possibilitar chegar lá na velocidade que você quer. Porque muita gente trabalha rala, né? Só porque ela quer, né? Porque ela não encontrou um veículo ou ainda aquele veículo dela ainda não deslanchou, né? Então, aí tem outras questões também, depois eu falo, do que eu acredito que me ajudaram a encontrar o veículo certo, mas... E a gente discute muito sobre isso, né? Essa pergunta é polêmica, mas a gente sabe que o trabalho é árduo até você conquistar um passo onde você pode respirar e aí você volta pra ativa, né? Fazer as coisas acontecerem. Em alguns momentos, por diferentes pessoas, eu sou criticado. Assim, não criticar, assim, de maneira positiva, por pessoas que se preocupam comigo, que elas dizem que eu tenho que curtir mais a vida, que não é só trabalho, né? Só que eu entendo que para você poder ter, em algum momento, um equilíbrio de diversão versus trabalho e produtividade, pelo menos por uma fase você precisa estar desequilibrado, né? Senão, igual o Beto, foi dos 18 aos 28. É muito né? tempo trabalhando internamente, né? O Beto enfim, já tinha um resultado financeiro muito significativo. Com 25 né? eu fiz o primeiro $1 milhão. Legal. Pois é. Mas assim, era insano o meu ritmo, não era um ritmo normal. Não era um ritmo, assim, eu Depois pagaria. a gente tem que voltar pra falar, assim, no que fez você voltar a acreditar. Porque você falou que com 22 já não acreditava mais que ia ser milionário. Aí com 25 bateu. Depois a gente volta. Com você foi a mesma coisa? Você na teve verdade, uma fase que você sacrificou mais? Sim. Na verdade, esse ponto eu vejo que hoje a gente tem, querendo ou não, esse poder do Instagram, dessa influência, acaba mexendo muito com as pessoas, né? De, eu quero curtir, não seja workaholic, né? Essas filosofias. Só que eu também acredito nisso que o Dom falou, não tem como você querer curtir antes de você construir. E eu também, o que o Beto falou, quando as pessoas veem, né, hoje, querendo ou não, nesse momento agora, estamos indo aproveitar
meses na Austrália, que esse foi o nosso sonho quando a gente casou. E por mérito, né? Na Por verdade, eu que mérito. convenci ela desse sonho. Ele que me Você foi convenceu. plantando a semente, Aí, né? quando a gente começou a namorar, ela nem hobby tinha. Exato. O hobby dela era Isso. trabalhar. Eu vou até falar sobre isso, tá? Salvei ela. Eu acho que cabe muito bem isso. Eu realmente fui muito, e eu tenho essa dificuldade de ser workaholic. O trabalho, ele me preenche. Quem me conhece, quem me conhece intimamente sabe que para mim o trabalho é a minha maior essência. Eu amo estar trabalhando, eu amo estar em movimento, e a partir do momento que eu conheci o Beto, com toda a filosofia dele de liberdade, ele me fez ver que a vida não é só trabalho e ela precisa ter um tempo de aproveitar. Só que eu acho que o grande ponto é, primeiro de tudo, antes de você decidir, eu vou trabalhar muito ou eu vou aproveitar a vida, é você decidir o que você quer para tua vida. Perfeito. O que você quer? Qual que é o cenário que você quer? O que você vai fazer para isso, né? Com a tua mão mesmo. E quanto tempo você vai se dedicar para isso? E uma coisa que uma vez uma pessoa me falou, que me marcou muito. E também, né, eu falo que meu pai e minha mãe sempre foram minhas referências. E o meu pai sempre falou isso para mim. Ele falou: entenda que tempo é algo que é o mesmo para todo mundo. Legal. Todo mundo tem 24 horas por dia. Todo mundo tem 24 horas por dia, não importa se você é branco, se você é preto, se você é rico, se você nasceu pobre, se você nasceu aqui ou ali. Todo mundo nasceu com 24 horas no dia. Agora, quem aproveitar melhor essas 24 horas vai ter mais resultado. Então, existe um momento na vida que não tem essa de trabalhar 6, 7 horas por dia. Não dá, a conta não fecha. Se você quer construir algo extraordinário, você, por um momento, você precisa fazer o extraordinário. Verdade. E assim, a minha mãe sempre me falou: ai, você vai trabalhar mesmo quando você tá com uma gripinha? Sim, isso é uma obrigação sua, cumprir o teu compromisso. Mas aí, você vai trabalhar até ficar com gripe, até a tua imunidade abaixar. Esse a mais que você faz é o que vai fazer você crescer. Igual a academia, né? Dom. Você sabe disso. Que aquela série que você faz a mais, aquele detalhe na tua dieta, não é o que vai fazer você ter um shape diferente? E dentro da construção de um poder, de uma carreira, é a mesma coisa. Então, eu trabalhei muito, tipo, 16 horas a mais do que a grande maioria das minhas amigas. E uma outra coisa, o que eu acho que as pessoas às vezes demoram um pouco para cair a ficha é o time de você construir. Eu acho que essa mesa que nós estamos aqui, ela é muito impactante, porque dentro dessa mesa eu tenho 31 anos de idade, Bé tem 35, Dom 33, Carol 28. São pessoas extremamente jovens, mas porque nós começamos a construir o extraordinário Cedo. antes da maioria. A maioria das pessoas, elas vivem no mundo meio que anestesiadas, aquela síndrome do Peter Pan, que a pessoa nasceu mimadinha, mamãezinha, papaizinho, aí foi pra escolinha, foi pra faculdadezinha ainda com lancheira. Você tá indo pra faculdade com lancheira? A mãezinha tá tendo que acordar você pra ir pra escola? Sinto muito. A hora que você pega o teu diploma, querido, é tarde para começar a construir. Aí a hora que você vai para o mercado de trabalho, o time já passou, porque aí você quer coisas que você já não consegue pagar, porque, já passaram-se ali 10 anos que você tava fazendo o quê? Fazendo a sua mãe, esperando a tua mãe fazer a sua lancheirinha para ir para a faculdade. Então, eu acho que é esse time. As pessoas vêm um pouco na vida anestesiadas, e aí a hora que começa a enxergar o mundo, o time passou, e aí ela precisa estar naquela roda dos ratos. E já se sente frustrada, porque já tem gente na frente, Na frente, né? aí aquela frustração que, na verdade, eu queria estar relaxando, mas eu não posso. Aí é que a roda meio que desanda. Acho que é isso. E eu acho que, assim, a gente começar cedo também. Eu lembro da época, acordando 4 horas da manhã, trabalhando, fazendo faculdade, morava no interior, ia pra São Paulo. E quando você começa cedo, você tem um gás que você não tem aos 30, aos 35, aos 40. E sabe que tem uma coisa também especial do começar cedo, que você coloca aquilo como um drive na sua vida
e você não aceita que não vai dar certo, porque você fala assim, cara, eu comecei cedo, eu abdiquei de muitas coisas, meus amigos estavam na festa, estavam bebendo, eu estava trabalhando, acordando 4 horas da manhã, então você sente que você sofreu aquilo, então você precisa fazer valer a pena e conquistar o seu objetivo, então você coloca ainda uma pressão sua mesma em cima da meta e vai conquistando, vai conquistando. Nada supera, né? O trabalho duro, a gente sabe. Legal. E Beto, você falou que em algum momento ali, eu acho que na época no restaurante, você chegou à conclusão que você não ficaria mais rico. Sim. Em que momento? Nessa época você já vendia aspirador também ou não? Cara, eu juntei uma grana vendendo os aspiradores e aí minha programação, eu apliquei para uma bolsa na faculdade Legal. para estudar na Ilhas Canárias, consegui a bolsa e eu queria, pô, ir para um lugar de altas ondas De surf. e aprender uma língua diferente e tal, né, estudar fora. Falei, Ilhas Canárias, tal, beleza. E aí eu já tava assim, 2 meses para ir para viagem, uns amigos me chamaram para abrir um restaurante. Aí eu falei, na verdade era um trabalho de conclusão de uma matéria de empreendedorismo, um amigo fez o trabalho, tem máquina van e não sei o que, para abrir um restaurante, eu já meio que colei no grupo com ele ali, fizemos juntos e resumo da história, ele me chamou para ser sócio disso aí, falou, não, mas eu falei, poxa, eu tô indo para Canárias daqui 2 meses. Não, só investidor, não precisa trabalhar. E eu, beleza, eu tinha juntado 15 mil reais vendendo os aspiradores e tinha trocado de carro. Tá. Aí eu falei, beleza, ele falou quanto? Eu falei, ó, consigo 15, ele falou, precisa de 25, arrumamos mais 3 sócios. Aí eu peguei mais 10 emprestado, botei o dinheiro, só que, poxa, eu botei tudo que eu tinha. Indo para Canárias, e esses 2 meses eu trabalhei com eles para começar o restaurante. E aí o bicho, eu já vi que o bicho ia pegar. Já vi que era muito mais trabalho do que eu imaginava. Quando você tem uma empresa, tudo que pode dar errado vai dar errado. Entendeu? Imagina o que você não assim, imagina. não imaginou que ia poder O dar Nom falava bobeira. assim, é todo dia um problema? Todo dia um problema. É, amor, Caramba. todo dia um problema. Não, e você nunca... Me surpreendi, não esperava. É bizarro. Todo problema. Não, sei lá, acabar a água no dia mais movimentado, vai acabar. Vai. Ah, a panela elétrica ficou ligada, pegou fogo na cozinha, vai pegar. Ah, um cano estourou bem no dia do evento, vai estourar. É tipo isso. Aí, cara, eu vi que era muita bucha, cancelei. Eu sou muito da missão, sabe? Do guerreiro, soldado, honrado da missão. Legal. Bati no peito, vou ficar por vocês e dando isso a Ilha Canária. Me arrependo até hoje. Pior coisa que eu fiz. Perdi meu intercâmbio para Ilhas Canárias para ficar trabalhando 24 horas por dia no restaurante, cara. Até bombei numa matéria na faculdade, eu nunca tinha bombado na minha vida, né? De tanto que eu trabalhei. E aí, Dom, o que aconteceu? Parei de vender os aspiradores, gastei todas as minhas economias, fiquei sem grana, né, cara? Era almoço e jantar no restaurante, comendo as sobras ali que esquentava, comida dos funcionários ali. Eu não aguentava mais ver salmão, porque é sobra de, né, restaurante japonês. E, cara, chegou uma época, 1 ano ali, tocando no restaurante, muito, muito sem grana. E aí chegou um momento que tava muito sócio para a operação, né, 4 sócios. E aí eu percebi que era o momento para eu poder me afastar um pouco. Falei, pessoal, vou ficar aqui nessa área administrativa, né? Mas vou para São Paulo. Eu tinha vindo visitar minha mãe, peguei os aspiradores para vender de novo, para levantar uma caixinha. Vi que São Paulo era um baita mercado, tava meio a fim de dar uma mudança na minha vida. Falei, pessoal, tô pensando em passar um tempo em São Paulo e eu venho cada 2 semanas para ajudar e fico à distância. Eles, não, beleza, Beto, tá tudo certo, aqui a gente toca, já tá, né? Já tava muito cacique para pouco índio, né? Tá. E eu vim para São Paulo, comecei de novo a levantar grana com os aspiradores. E ali, cara, quando eu cheguei em Sampa e eu vi, né, ganhei dinheiro ali, comecei a ganhar algum dinheiro em São Paulo. Só que eu vi que o custo de vida era muito maior. Eu vi que a qualidade de vida era muito menor. Eu peguei uma fase que eu fiquei muito deprê, assim, né? Poxa, eu abri a porta de casa em Floripa, eu tinha um mar, tinha lagoa, tinha as dunas. Cinza. Aqui era um caos. São Paulo, né, em Floripa, na época, 5, 6 mil reais, eu era rei. Aqui em São Paulo, 5, 6 mil, não era nada, né? Eu falei, cara, lascou. Aí nessa época que eu meio que quase desisti, assim. Eu falei, poxa, eu vou vender meu carro, vou ver se meus sócios querem comprar minha parte no restaurante e vou pra Austrália. Eu sonhava em morar fora, fiquei com aquela coisa de intercâmbio, de bolsa, eu sonhava em morar fora. Eu falei, vou pra Austrália, que lá tem onda boa, vou trabalhar de garçom, pedreiro, o que tiver que fazer lá. Que eu quero aproveitar que eu tô jovem para surfar. Eu não queria, sabe, eu queria aproveitar minha juventude e surfar. Esse era o meu primeiro objetivo. E aí foi isso, cara. E aí, nessa época que eu desacreditei que eu ia conseguir realmente ficar rico, né?
E aí, né, pedindo pra Deus, acabou aparecendo uma oportunidade bem nessa época aí, que foi a virada na minha vida. Os 25. Legal. Você, Isa, você chegou a fazer alguma outra coisa antes de trabalhar No com salão? beleza ou não? Foi sempre? Foi sempre. Na verdade, a minha história dentro do setor, toda a minha família trabalha com salão, né? Cabeleireiros e tal. Eu sou filha caçula. E a minha história foi simplesmente, um dia eu tinha 13 anos, eu acho que minha mãe fala, todo mundo nasce pronto, né? Sempre fui muito independente. E eu queria simplesmente ter o meu dinheiro para comprar lanche na cantina. Tá. Essa foi minha história. Estudava no colégio estadual, Uhum. a minha mãe não dava dinheiro pra gente comprar na cantina, a gente tinha que comer a merenda da escola. Eu adorava a merenda da escola, mas eu achava chiquérrimo, sabe? Aquele chiquérrimo, você sair, entrar na fila da cantina. E eu queria ter dinheiro para comprar um lanche. E aí eu falei, gente, da onde sai o dinheiro da minha família, né? Com 13 anos, do salão. E aí eu lembro um dia, sentadinha na cama da minha mãe, falei, mãe, eu quero trabalhar no salão. Com 13 anos. Dela, tá bom. Você vai fazer o quê? Eu falei, qualquer coisa. Ela falou, tá bom então, pode ir amanhã depois da escola começar a trabalhar. Eu falei, não, eu quero uma camiseta do uniforme. Eu só saí do quarto dela a hora que ela me deu a camiseta do uniforme. Então a minha história começou com 13 anos, comecei como auxiliar básica de salão, depois assistente, depois maquiadora. E aí, paralelo a isso, eu sou filha caçula, como eu falei antes, meu pai não tem escolaridade e ele sempre achou a coisa mais linda do mundo alguém fazer a faculdade. Tá. Nenhum dos meus irmãos se formaram, todos são cabeleireiros. Aí eu falei, pai, óbvio que eu preciso fazer uma faculdade pro meu pai. Escolhi administração de empresas, eu sou formada. Antes da faculdade, lembrando que com 15 anos ela tinha comprado um Mercedes com o dinheiro que ela trabalhava. Uau! Com 15 anos! Não foi com 15, foi com 17. Comprou um Mercedes zero. Olha, essa história é demais. Comecei a trabalhar com 13 anos e o meu objetivo era comprar lanche na cantina. Esse era o meu objetivo. E a gente ganhava por semana no salão. Você ia anotando na fichinha o que você fazia. Eu ganhava 25 centavos para lavar cada cabelo. 25 centavos para lavar cabelo. Cabelo normal. Cabelo com tintura era R$1,25. Então eu ficava uma sarna no pé de todos os cabeleireiros. Passando o cabelo com tintura. Lógico, eu queria lavar o cabelo com tintura. Não era muito diferente o tempo que eu gastava. Mas R$1,25, gente, era muita diferença. Enfim, toda semana eu recebia lá o meu saláriozinho. Eu pegava, acho que R$20 na semana para comprar lanche na cantina. E o resto do dinheiro eu deixava com o meu pai. Porque na época, com 13 anos, não tinha banco, não tinha conta, nada. E eu ia anotando isso na última folha do meu caderno. Não tinha banco, eu não sabia mesmo. Eu não sabia nada, mas... Depois eu conto que 10 anos depois que ela guardava o dinheiro embaixo do colchão. E eu deixava o dinheiro guardado com meu pai. Então eu anotava na folha do meu caderno. Ai, a minha irmã guardou esse caderno e jogou fora. Eu queria guardar pra eternidade. Nossa, total. Aí tinha a data da semana, quanto eu tinha feito, quanto eu tinha pego e quanto tinha sobrado. E eu fui anotando isso. Imagina, 13 anos, 14, 15, 16, 17 anos. Eu fiz isso por 5 anos. Uau. Eu pegava o meu dinheiro inteiro só no mês de dezembro para viajar com os meus pais. E aí, com 17 anos, eu tenho 17, a minha irmã é 1 ano mais velha do que eu. Então, minha irmã já tinha feito 18 e meu pai precisava comprar um carro para ela. Aí, o meu pai começou, né? Isa, você tem um dinheiro guardado comigo? O que você acha de você já dar entrada num carro? Porque você já tem um dinheiro guardado comigo. Com 17 anos, eu já tinha R$15.000 guardado com ele. Legal. Gente, com 17 anos. Caraca. Não. Aí ele falou, vamos comprar um carro. Meu pai é maluco por carro. Imagina, eu não fazia ideia do que era eu comprar um carro. Não tinha ideia nem daquele valor que eu tinha juntado, né, basicamente. Falei, tá bom, pai, vamos sim. Um dia ele chegou com um boleto dessa grossura pra mim. Pronto, já comprei teu carro. Aquele dinheiro que você tinha, eu dei de entrada. E a dívida? E aqui tá o boleto.
Então, antes, eu deixava o dinheiro guardado com ele. E a partir daquele dia, eu tinha que pagar aquele valor. Então, aí, olha como é realmente importante você começar cedo. Com 17 anos, eu já fui ao banco, eu abri a minha conta, eu tinha o meu boleto, esqueci de pagar várias vezes o boleto, paguei multa, ou seja... Foi aprendendo, criando responsabilidade. Criando responsabilidade. E, detalhe, eu nunca dirigi esse carro, que foi uma Mercedes Classe A. Meu pai comprou uma Mercedes Classe A, financiada, no meu nome, com o boleto lá. Porque ele deixava com a minha irmã. E ele falou, não, você só vai dirigir depois que você fizer sua carteira de motorista. E você pagar. Essa lição é para os pais. Gente, presta atenção. Aí com 18 anos, aí já passado um ano, ele falou, não, vamos trocar de carro. Aí já troquei de carro, comprei o New Beetle. Nossa, não, aí tava demais, né? E quem pagava era eu. E eu achava isso o máximo. E olha que insight legal também. Com 18 anos, muitas amigas minhas ganharam um carro dos pais, né? E passeava pela cidade, a minha cidade era pequena. Vocês não sabem como eu me sentia bem entrando no meu New Beetle. Aquilo me empoderava de um jeito. Total. As minhas amigas, seu pai te deu um carro? Não. Não, é meu. Comprei. Gente, isso pra mim era tipo assim, oi querida, e isso é algo que eu venho construindo até hoje, porque eu acho que isso é o empoderamento feminino. Não é simplesmente você querer tomar um lugar. Vai lá e faz. Constrói com a tua mão. Isso. Eu acho que a primeira vez que eu fui ter 15 mil reais na conta foi com 27, 28 anos de idade. Loucura, né? Com 17. Caraca. Com 17. Não comecei tão cedo. Isso. E aí, o que a gente tava falando? Então, desde sempre eu trabalhei nessa área, né? Eu me formei em administração, mas eu nunca como que é? Exerci nada. Tanto que eu me formei em administração, eu nunca fui na faculdade pegar o meu diploma. Nunca. Eu só colei grau, falei, pai, eu lembro o dia da minha formatura, eu simplesmente fiz assim, pai, é pra você, não é pra ninguém mais, é só pra ele. Demais. Não precisou, né? Já tava à frente da carreira, já tinha tanto ali experiência prática que ninguém mais queria o diploma, né? Legal. E o que mais além dessa dedicação do trabalho duro, você acha que tem mais alguma coisa que você fez de diferente, sabe, alguma característica tua? Porque tenho certeza que tem muita gente, não tantas, né, mas tem mais pessoas que trabalharam tão duro quanto você. Mas com certeza menos de 1% chega a ter o resultado que você tem hoje na tua profissão. O que você acha que você fez de diferente? Assim, voltando e olhando, né, algumas coisas que me vêm à cabeça. A primeira delas foi sempre gastar muito menos do que eu ganhava. Tá. Eu sempre gastei muito menos do que eu ganhava. E eu lembro das minhas... E eu lembro das minhas amigas, assim, às vezes, na época, as marcas famosas era Planet Girls, era Mormai, era tal. Essas marcas eu via as minhas amigas, só que como eu sabia do trabalho que eu tinha feito para ganhar aquele dinheiro, eu sempre fui muito consciente com o meu dinheiro. E isso eu sou até hoje. Eu poderia comprar várias coisas, aquele armário loucura, aquela sapateira loucura, mas aquilo nunca foi me preenchendo. Então eu sempre gastei muito menos do que eu ganhei a minha vida inteira. E eu sempre tive o hábito de guardar dinheiro. Mas, segunda coisa que foi muito importante, se aliar a pessoas que sabem mais do que você sobre alguns assuntos, que eu acho que é essa a diferença que eu vejo das outras pessoas da minha família e da minha área. Muita gente da minha área ganha muito dinheiro, mas não sabe administrar o dinheiro. E é esse ponto que o Beto falou quando nós se conhecemos há 8 anos atrás. A gente estava namorando e tal, e aí começamos a falar sobre dinheiro, né? Aquela intimidade que começa a acontecer no relacionamento. E aí eu lembro que eu falei pra ele que eu tinha dinheiro guardado. Ele falou, que ótimo, porque o Beto tem um conhecimento de financeiro, né? De cuidar do dinheiro, que a minha família nunca teve essa habilidade para me ensinar. E eu falei pra ele, tem um dinheiro guardado. Dele, que legal, tem quanto?
lembro. Acho que você tinha, tipo, 12 mil reais. Tipo, 12 mil reais, 20 mil reais. Dele, 20 mil reais, era acho que era 20 mil reais. Dele, que legal. Eu tinha 22 anos de idade. Tá. Então, eu tenho 20 mil reais guardado em casa, tenho mais 15 mil guardado no banco, na conta corrente. Tava tipo isso, assim. Eu lembro que esse menino aqui, ele dava 3 voltas na mesa. Você tá maluca? Como assim você tem 20 mil reais guardado em casa? No quê? Mas na tua casa? Eu também não tava entendendo. Tipo, agora que... Não, peraí. Eu tava... E o do banco? Do banco tá onde? Ela na conta. Na conta? Falei, você não tem investimento? Ela, o quê? Nossa, meu Deus. Então, eu acho que... E aí, Beto, vocês tiraram o dinheiro de lá? Aí ele começou a me ajudar que tinha uma forma de ganhar dinheiro. O Beto sempre falou. Uma vez ele falou pra mim: você tem que fazer o dinheiro trabalhar pra você. Legal. Me deu um nó na cabeça que eu falei: como assim o dinheiro trabalhar pra você? Ele tá guardadinho, né? Pra mim, o que o meu pai e minha mãe me ensinou é: troque o teu tempo por dinheiro. Entendi. Você só vai conseguir dinheiro se você estiver trabalhando. Nunca na minha vida eu achei que se você tivesse dinheiro investido, se você estudasse sobre o assunto dinheiro, você poderia fazer o dinheiro render. Você poderia, ter ali um dinheiro trabalhando para você. E aí foi esse segundo ponto que eu acho que eu ajustei, eu guardava dinheiro, só que no lugar certo, para que ele pudesse ter um rendimento, né? E eu acho que é isso. Eu tenho mais uma colocação. Você começou a dedicar o seu tempo para aquilo que te remunera melhor. Isso é um outro ponto também. É o Porque veículo, né? Tudo é o veículo. e o Beto também se aliar a pessoas que têm outros pensamentos Eu acho que o daquilo que principal é você... que eu ajudei ela a desenvolver o negócio dela justamente é porque eu não estava envolvido. Desenvolver é você não estar envolvido. Então, quando você olha de fora, é mais fácil dar uma opinião do que quando você está lá dentro envolvido, né? Eu percebi na época que a Isa, eu lembro que eu fiquei impressionado quanto ela ganhava, porque ela era maquiadora. Eu não sabia como uma maquiadora podia ganhar tanto dinheiro. Eu perguntei, Esses dias que ela me falou quanto ela ganhava, quase que eu largo tudo e vou fazer sobrancelha, maquiagem. Então, Caraca. eu perguntei pra ela assim um dia, eu falei, tá, mas quanto você ganha fazendo maquiagem? E ela falou, acho que na época eram uns 12 pau. E eu fiquei muito em choque. Falei, o quê, meu? Você ganha Nem imaginava, 12 né? pau fazendo maquiagem. Eu falei, que coisa maluca, cara, que negócio top e tal. E aí eu lembro que um dia ela foi fazer um tal de curso de micropigmentação. Legal. E ela voltou e eu comecei a fazer pergunta. Eu falei, quanto que ganha a menina? Ela começou a falar quanto que ganhava. Eu falei, não, você esquece maquiagem, vai fazer micropigmentação. Aí ela, não, mas eu amo maquiagem. E eu lembro que eu falei bem assim, eu falei, não, é tranquilo. Ganha dinheiro fazendo micropigmentação. E fica se maquiando. Fica maquiando. Com produto bom. Vai maquiar de graça, vai de graça nas comunidades, vai fazer filantropia. Perfeito. Mas você vai ganhar dinheiro fazendo micro, que na época era R$700 a hora da micro. Legal. Hoje já é quase 2 mil. E ela ganhava 300 na maquiagem, era o dobro. Eu falei, pô, você trabalha 10 horas no dia. Se você trabalhar 10 horas no dia, vai ganhar o dobro. Então eu acho que isso também fez total diferença. Você ter alguém que tem uma outra visão daquilo que você faz. Que volta até no que a gente estava falando. Muita gente vive naquela roda de trabalho, mas não para pensar se esse trabalho tá sendo feito de forma inteligente. Seu trabalho vale, né? Porque não adianta, tem coisa que o cara, minha filha vai fazer faculdade de biblioteconomia. Meu amigo, vai ser quebrado, meu. Isso aí. Entendeu? Você tem que fazer um trabalho que te remunere, porque senão, não, mas eu amo. Eu amo tocar violão, velho. Vou ficar tocando em boteco pra ganhar. Eu preciso fazer alguma coisa que eu ganhe dinheiro. Não, beleza, se eu for tocar violão, então eu vou ter que tocar, vou ter que fazer dinheiro com o negócio. Porque ou eu vou resolver o problema do dinheiro na minha vida, ou ele vai ser um problema pro resto da vida, vai ficar me perseguindo, aquela corrida de eu ficar na rodinha, na esteira, que eu corro, não saio do lugar, porque eu não resolvi esse problema. Gente, eu tenho uma história assim, engraçada, rapidinho. Quando eu comecei a fazer faculdade, na verdade, eu passei no curso de Química Industrial. E aí, indo pra São Paulo, pegando ônibus, trem pra chegar na faculdade. Primeira semana de curso, entrei no busão, a galera que tava sentada no fundo era a galera de engenharia química, cantando o quê? Que os químicos iam ser os funcionários. Eu falei,
falei, quê? Então, Vou me lascar aqui 5 anos. Pois eu saí. No outro dia eu tava na reitoria do curso e eu tinha bolsa. E aí eu fui na reitoria do curso, eu falei, não, quero fazer engenharia química. Não, mas Carol, você passou em bolsa. Eu preciso fazer engenharia química. Não! E aí eu fiz engenharia química. Então eu acho Mas é que... trabalhar em... busque desenvolver habilidades que valem no mercado. Eu ia perguntar exatamente isso, assim, à medida que vocês foram evoluindo, crescendo, né? Quais foram as habilidades que vocês foram lapidando, moldando para tornar as pessoas que vocês são hoje? E as principais, né? Aquela habilidade que usa mesmo no dia a dia. Eu acho que a habilidade principal é comunicação, né? Que eu acho que o marketing de relacionamento, ele acaba desenvolvendo isso em todas as pessoas. Então, a comunicação... E eles são incríveis no palco, viu, gente? Quem não é da área de marketing, né, de relacionamento, precisa acompanhar. A comunicação, até mesmo falar em público, a habilidade de venda realmente, né? Porque a venda, ela tem uma estratégia, né? Então, eu acho que essas habilidades foram bem, bem importantes para mim, porque dentro da minha área, hoje eu faço palestra dentro dos maiores palcos da minha área. E assim, volta naquilo que eu falei, não adianta eu só ter uma boa técnica. Se eu tivesse a oportunidade de estar em cima do palco, mas se eu não soubesse falar em público, se eu não tivesse presença de palco, talvez eu não teria mais recebido nenhum outro convite. Verdade. Então, eu acho que isso também faz a gente se destacar, assim, em qualquer negócio que a gente vai fazer. Legal, legal. Dia, a gente ouve bastante, né, Beto, que no marketing de relacionamento, e até se você puder contar um pouco como que foi esse envolvimento com o marketing de relacionamento e tudo que você construiu dentro dele, dentro dessa indústria, mas a gente ouve que tão importante quanto o resultado que você constrói no multinível é as habilidades que você desenvolve e a pessoa que você se torna, né? Eu lembro um dia que eu estava cheguei perto do Scott Olsen a primeira vez, né? E eu ali perto dele e tal. Quero ganhar dinheiro, como é que eu fico rico? Como é que eu fico rico? Quero aumentar meu bônus. Ele virou e falou, Beto, do you wanna make more money? Você quer fazer mais dinheiro? Torne-se mais valioso. Uau. Gere mais valor para o mercado, né? Então o mercado vai te pagar o quanto você agrega de valor para ele. Então, eu li um livro uma vez que diz que as 2 habilidades mais importantes para ganhar grana é a inteligência interpessoal, você com o outro, e a inteligência emocional, você com você. O resto é detalhe técnico. Mas uma pessoa, né, hoje mesmo um dos nossos amigos, parceiros, me ligou, né, a gente conversando, na hora que eu desliguei o telefone. Ontem eu falei com um líder da minha equipe e hoje com outro, com perfis totalmente diferentes. E o de ontem, assim, ele consegue, eu até falei pra ele, falei, nossa, como esse cara tem que aprender ainda, eu gosto tanto dele, mas como ele tem que aprender nos relacionamentos, no jeito de falar, sabe, às vezes já parece que tá te falando, te acusando, culpando você de algo, e gera estresse no relacionamento sem necessidade, ao mesmo tempo que o outro ligou hoje na hora do almoço, né, vou até fazer uma referência para ele aqui, Lucas Peixoto, essa aqui é para você, meu amigo. Hoje a gente tava falando com o Lucas no telefone, na hora que eu desliguei o telefone, eu falei para Isa, falei, nossa, como o Lucão é um cara 10, completo nas habilidades técnicas, mas que cara incrível em questão de relacionamento, assim, pode estar o problema rolando que for, ele sempre é um cara que te deixa tranquilo, que eu nunca na minha vida, eu já trabalhei com o Lucas em muitas situações, né? A gente teve uma época que ele era meu braço direito nas minhas coisas. Eu nunca na minha vida me estressei com o Lucas, assim. Então é a habilidade de relacionamento de você com o outro, mas primeiro você tem que estar você com você, porque bem, né? quando você tem alguma problemática para resolver com você mesmo, você acaba expressando essa problemática e isso acaba atrapalhando seu relacionamento com as outras pessoas. Mas, sem dúvida, são as 2 habilidades mais importantes que eu acredito na minha vida e pelo que eu observo das pessoas que têm resultados, né, em todas as áreas. Você falou muito de encontrar o veículo certo, depois de vender paçoca, de vender aspirador, do restaurante, você encontrou o marketing de relacionamento. O que você encontrou de diferente nesse veículo e que você conseguiu alavancar, né? Enfim,
Não sei se a gente fala de dinheiro ou não, mas... Acho que com 25 já foi o primeiro milhão. Foi na indústria, né? Sim. Perfeito. Enfim. Então, mas... a gente fala, galera, que quer ganhar dinheiro, né? De relacionamento, eu falo isso com total convicção. Sem dúvida, ele é um melhor veículo para tirar uma pessoa do zero e fazê-la chegar em alguma coisa. Quando você chega em alguma coisa, quando você junta 100, 200 mil reais, você já não está no zero. Você já consegue comprar um terreninho, construir uma casinha, fazer um negócio aqui, outro ali. Você já começa, você sai da inércia, né? O difícil é você sair da inércia na própria física. Então, sair daquele zero para juntar o primeiro capital, porque se você fizer conta, as pessoas confundem muito riqueza com padrão de vida, né? Padrão de vida é definido na casa que você mora, no carro que você dirige, na roupa que você usa, no restaurante que você come. Riqueza é medida em tempo. Então, fazer dinheiro é diferente de ter dinheiro é diferente de ser rico. O primeiro conceito importante na minha vida foi esse, né? Para eu ser rico, eu preciso ter tempo suficiente para que, se eu não quiser mais trabalhar, eu consiga manter meu padrão de vida. Você ganha 100 mil no mês. Qual é a tua riqueza? Se você gasta 50 e ganha 100, a sua riqueza são 2 meses. Eu sou considerado uma pessoa rica a partir do momento em que eu não preciso mais trabalhar e os meus ativos me geram renda o suficiente para manter meu padrão de vida, né, para sempre. Eu aprendi que existem 2 maneiras de ganhar dinheiro: torneira de casa e torneira de shopping. A torneira de shopping é aquela que funciona só quando você aperta. No trabalho eu ganho dinheiro, no trabalho eu não ganho dinheiro. Perfeito. Torneira de casa, ela abre e não para de sair mais água, então eu ganho dinheiro o tempo inteiro. Se eu sou um funcionário, um autônomo, um pequeno empresário, meu negócio só entra dinheiro no meu bolso quando eu tô lá. A Isa é maquiadora, é micropigmentadora, tá apertando, a torneira tá saindo grana, não tá apertando, não tá saindo grana. O cara que é médico, faz a cirurgia, ganha. O cara que é funcionário, trabalha, ganha, não trabalha, não ganha. Eu percebi que eu precisava construir ativos, construir uma caixa da água para que eu abrisse a torneira e não parasse de sair água. Eu tinha que ter investimentos ou negócios que se multiplicassem, negócios escaláveis. Então eu fiquei com isso na cabeça. Quando você sabe o que você quer e o que você está buscando, às vezes você não tem muito claro o que é, mas você sabe quais são os pilares daquilo que você busca, e quando aparece, você começa a ver os sinais. Então eu percebia, né? Eu falava, puxa, mas fazendo tô no restaurante aqui, puxa, por mais eu vou ter que ter 30 restaurantes para eu poder ter minha torneira de casa. Porque senão eu só abro o restaurante 8 horas por dia, continuo contando migalhas aqui, nunca vou ter liberdade. Né? A paçoca, preciso vender paçoca pro Brasil inteiro, né? Ou eu preciso fazer um fluxo de renda muito forte para começar a investir. Quando eu fui numa corretora de investimentos, assessorias, para fazer um plano de quanto eu precisava investir para ter o padrão de vida que eu queria, eu fiquei decepcionado. Eu nunca tinha feito essa conta. A gente não aprende a fazer conta desse tipo na faculdade. Vou fazer uma conta simples aí. Se você não for nenhum rei da criptomoeda, o papa do investimento, você vai tirar limpo aí, tirando inflação, imposto de renda, tudo, vamos por aí 6%, 7% ao ano, né? Ao longo de 20 anos, pegando um equilíbrio aí de 20 anos, aí, a média. Pô, você precisa juntar 2, 3 milhões para ganhar 10, 15 mil. Então, assim, a gente não faz essa conta. Quando eu fiz essa conta, eu falei, o quê? Eu preciso juntar 2 milhões para ter 10 mil. Eu vou demorar 10 vidas para chegar nisso aí. Eu pensava que com 100 mil eu tava rico. Aí quando você faz conta, você fala, meu Deus, lascou. Aí você começa a pensar, poxa, o que eu vou fazer? INSS? Não, preciso fazer isso logo. Como? Porque eu poderia desistir, falar, não, 2 milhões, eu não vou chegar nunca. Quando você não tem nada, você olha 2 milhões, você acha que nossa, tá longe, né? Nunca na vida. Nunca vou. Eu falei, o que eu vou fazer? Então, quando eu comecei a intencionar, e engraçado, cara, falar sobre isso, porque todos os livros de dinheiro que eu li mostram todos os bilionários que escrevem livros aí, Warren Buffett, aquele T. Harv Eker, Robert Kiyosaki, todos eles são unânimes em afirmar que a riqueza, a prosperidade, ela inicia na mente. Você primeiro tem que ser para depois fazer e depois ter. Primeiro você tem a crença. Eu li outra filosofia que foi importante na minha vida, se você tem um alvo, você tem a chance de acertá-lo. A partir do momento que eu botei o alvo nos 2 milhões na época, era pra lá que você mirava. Eu tinha um alvo, tinha chance de acertá-lo. É diferente de eu viver a minha vida deixando o vento me levar. Eu tinha uma direção. Falei, não, se o vento tá pra sul, eu quero ir pra norte, eu preciso posicionar minhas velas pro norte. É os 2 milhões, é aquilo. Eu vou escrever um bilhetinho na minha cara, 2 milhões, e vou botar aquilo lá na minha cara e vou ficar buscando aquilo, pra ter 10 mil.
Cara, os 2 milhões para ter 10 mil por mês. E na época, o meu padrão de vida, 10 mil, eu tava ótimo, né? Eu pensava nisso. Depois você vê que você chega e você fala, nossa senhora, como, né? Como o povo tá lascado, não sabe. Vai saber, a conta vai chegar quando tiver 70 anos. Então, para reparar de falar aqui, né? Resumir a conversa. Então, primeiro, entender o mecanismo do dinheiro. Fazer dinheiro é diferente de ter dinheiro, é diferente de ser rico. Eu preciso fazer dinheiro, guardar dinheiro para daí eu investir bem e obter minha liberdade financeira, minha riqueza, né? Eu preciso ter claro o meu número, fazer a minha conta do meu planejamento financeiro, colocar isso na minha frente, acreditar nisso para começar aí sim a trabalhar para isso em prol desse objetivo. Então, eu não sei se eu... E por que você acha que o multinível te ajudou a construir isso mais rápido? Cara, quando eu conheci... E assim, não é porque eu acho... Só para já aproveitar a resposta, você falou, né, que para ganhar mais você precisa aumentar o seu valor, você precisa aumentar o valor que você consegue gerar e entregar para o mercado. Se você puder comentar, na medida que você foi evoluindo, quanto tempo você demorou para fazer o primeiro milhão? Aí, quanto tempo demorou para fazer o segundo? Quanto demorou para fazer 5? Tá. Enfim. Assim, Dom, multinível não sou eu que falo, né? Os maiores educadores financeiros do mundo falam que esse é o melhor mercado do mundo para você sair do zero e chegar no teu primeiro milhão. É que tem uma série de nuances, as pessoas pensam que vai ser para todo mundo que entrar e não fazer nada ali. Então, não vou entrar nesses detalhes agora, mas por que o multinível é tão bom? Porque, primeiro, você não precisa de tantas habilidades, você não precisa ser tão bom, porque você consegue completar suas habilidades pela escala que a própria equipe gera. Legal. Né? Então eu recruto 10 pessoas, cada uma delas é diferente de mim. Eu não só multipliquei meu tempo por 10, eu multipliquei minhas habilidades, eu multipliquei meu círculo de influência. Então ele é um negócio democrático que te possibilita escalar. Né? Baixo investimento. É um negócio que te dá habilidade de negociação, de liderança, de vendas na vida real. Né, liderança, você lidar com pessoas, então é um laboratório da vida real das principais habilidades de negócio, né? Bom, talvez se você tem uma super habilidade, né, não seja o melhor negócio para você, mas como eu disse, eu sempre me senti uma pessoa comum e quando eu enxerguei aquilo lá, eu falei, poxa, aqui eu vou ter treinamento, o investimento é pequeno, eu tenho um produto, a parte mais difícil da empresa já foi feita, eu tenho um modelinho que é só copiar e colar, eu vou copiar e colar igual um maluco esse negócio aqui. Né? Eu vou fazer isso, eu acho que o que me diferenciou da maioria das pessoas foi, primeiro, acreditar muito, chegou um momento em que eu acreditei muito que era possível para mim, e quando você acredita muito, você faz diferente, né? Eu tenho certeza que eu vou chegar, é diferente do, será que eu vou chegar? Você faz diferente, esse processo de crença ele foi trabalhado, não foi do dia para noite, demorou um tempo para essa flor desabrochar, mas a partir do momento que eu tive certeza que poderia ser aquilo mesmo, eu fui muito simples e duplicável, eu não tentei inventar nada e eu fiz, sabe assim, cara, ó, pega aqui e bota ali, vou apertar parafuso, vou apertar o máximo que eu puder daquele parafuso. E aí o negócio começou a despontar. Quanto tempo demorou, Dom? Eu tive altos e baixos, assim, mas teve a primeira rampada, que foi em torno de 2 anos que eu tinha iniciado, 2, 3 anos, com 25 anos, que foi a minha primeira rampada, e depois deu um período de desafiador, e com 20 anos voltou a bombar de novo. 25 e? 30 anos. Com 25 e 28. 28. Não, Legal. Com 27, assim, eu já tinha feito o segundo. Falando em reais ou dólar? Real. Em reais, tá. Então, real, com 25 eu já tinha feito mais de 2. Tá. E com 28 já tinha passado os 5 já. Legal. Demais. Ou seja, se precisar de dinheiro emprestado. E ele ainda entende, tem um casal aqui, né? Sempre arruma uma desculpa. Pra não. Meu pai me ensinou as duas desculpas. Inclusive, eu te ensino a trabalhar mais, né? Eu não vou falar as desculpas aqui, porque sempre tem um ou outro pedindo dinheiro emprestado. Vai que eu uso essa desculpa, né? Agora eu aprendi uma coisa, que é dinheiro emprestado vai pro banco, né, cara? Não. O cara não tá com... dinheiro, tá cartão, nada disso. Não luz na casa dele, né? Teu amigo, pô, tá faltando comida e luz, pô, eu te ajudo a pagar, cara. E além do resultado financeiro, do desenvolvimento pessoal e profissional, né? Tem as viagens também, tem um estilo de vida. E, inclusive, vocês acabaram casando, né? No Havaí.
né? Um lugar que eu não acabei não conseguindo. A Carol sempre me cobrava, né? Quando é que a gente vai pra Havaí? É. Tentamos, Tem Foi. tempo ainda. E E coincidentemente, o meu sonho é casar no Havaí. Sempre falei, eu não tenho o sonho da igreja e tudo, mas de casar no Havaí. E aí coincidiu, né? não, mas eu não sei se eu cheguei a te contar, mas o Beto me mandou convite. Foi? Ah, pro casamento de vocês, você Ele contou. convidou. Claro. Só que assim, era 20, sei lá, quantos mil reais de Passagem, passagem. hotel. O hotel devia ser, sei lá, 5 mil reais a diária, tá? Eu falei, porra, Não eu vai gosto do rolar. Beto, mas não vai dar. Não vou conseguir. Meu Naquela casamento época. eu vou mandar passagem pra você. Pode deixar. E conta um pouco desse casamento, como é que foi? Eu acho que foi. Havaí, Havaí! Foi um sonho mesmo. E era uma coisa que, por incrível que pareça, eu nunca tive esse sonho de menina, assim, sabe? De, casar, me vestir de noiva. Eu acho que eu maquiei tanta noiva na minha vida, que assim, eu nunca tive muito esse sonho. Lógico que eu sempre tive um sonho de ter o meu marido, de ter a minha casa, de ter a minha família. Eu pensava mais nisso do que realmente o momento. E tudo acontece como tem que ser, né? E o Beto, eu acho que ele nunca teve o sonho nem de casar. Mas, já que, quando ele viu que o circo tava fechando, né? Ele viu, já que eu tenho que casar, então só se for no Havaí. Então o sonho do Havaí foi dele. E aí a gente Vai bem. representa muito pra mim, né? Foi lá que, como eu disse, que eu passei antes de ir pra faculdade, passei um primeiro período. Legal. Então ali foi onde eu fiz a base pro meu primeiro sonho, pro meu primeiro objetivo, para começar a trabalhar, onde eu tive uma O Havaí mudança. foi também uma viagem muito importante da empresa, de Mas qualificação. antes disso o Havaí já tinha entrado na minha vida porque ele representou uma virada de página. A primeira virada de página, saindo de Ourinhos, interior, caipira, da universidade, da escola, pum, entra numa nova fase. E depois ele representou, né, uma mudança de vida, porque quando no marketing de relacionamento eu comecei a trabalhar, eu patinei, e de repente o negócio fez BUM! E a primeira viagem que eu ganhei de prêmio por conquista, que foi transformadora, foi uma viagem para o Havaí, né? Quando eu atingi um título bem marcante na empresa já. Então, foi muito rápido e já deu aquele gostinho, puxa, eu chegando no Havaí, depois de 5 anos, 6 anos que eu tinha saído de lá, ou até mais, voltando, celebrando a minha mudança de vida, né? Saindo do que estava quebrado, ali eu já tinha mudado minha situação. E voltando no Havaí, eu lembro que eu cheguei lá e um amigo meu, Marcos, com a Fábia, estavam casando. Eu pousei, cheguei no hotel, deixei a mala correndo, desci pro casamento deles. E eles se casaram lá, e depois o Caio também casou no Havaí, também estive lá, voltei pro Havaí umas 5, 6 vezes. Acho que na sexta, eu fui com a Isa a primeira vez, que eu acho que a gente fez uma viagem internacional juntas, a gente foi pro Havaí juntos, aí a gente noivou lá no Havaí, Legal. e a gente falou, pô, agora vamos ter que voltar aqui ano que vem Pra pra casar casar. aqui, né? legal, Foi. legal. Inclusive foi o demais. Caio que casou vocês, né? Foi. Foi muito Deu uma bom. de padre, colocou É. que legal. Legal. Foi muito bom. Falando em casamento, né, na força do casal, qual que é a principal característica que você acha que você pegou um pouquinho da Isa? E Isa, qual que é a característica que você pegou do Beto? O que um aprendeu? Você primeiro, amor, que... Eu não sei se eu peguei dela, mas que eu admiro nela, que eu vejo que me ajuda muito. Primeiro a serenidade e a inteligência Legal. emocional da Isa. Assim, o circo pode estar pegando fogo, ela não vai falar nada sem pensar muito, sabe? Eu já sou um cara que eu já falo, depois me arrependo, né? A Isa, né? ela Agora pensa volta. 10 vezes antes de falar, ela só fala. Às vezes eu fico ansioso, porque eu tô esperando uma resposta dela, ela não fala. Passa um dia, eu tô ali falando, não é possível, ela não vai falar sobre isso. Passa 2, 3 dias, ela vem falando, então, amor, pensei sobre o assunto, Como ela consegue? Porque eu fico pensando alto. Eu quero resolver na hora também, né, velho? Fala, vai, né? Então essa paciência, essa serenidade dela, assim, Incrível. pra mim, assim, uma das principais características dela, assim. Legal. Demais. E eu acho que a principal característica do Beto é justamente esse poder de comunicação. Legal. Que eu acho que essa minha, né, quietude, essa coisa que eu sou mais interna mesmo, né, ela acaba me fechando um pouco. E que eu precisei desenvolver essa habilidade que para ele é tão simples, que é a habilidade de se comunicar. É muito engraçado que hoje eu sei que eu tenho essa habilidade de se comunicar, mas
eu falo que eu sou uma comunicadora comercial. Eu sou 100% uma comunicadora comercial. Se eu tiver que ir pro palco, se eu tiver que atender um cliente, fazer uma venda numa loja, eu vou ser a pessoa mais comunicadora possível. Eu converso, eu vendo, tal. Só que no meu íntimo... Ah, não é a tua essência. Não é minha essência. Ela não faz amigos. Eu não faço amigos. Eu sou uma pessoa... Todos os amigos dela em São Paulo que eu apresentei. Então, assim... É uma habilidade que eu vejo que foi desenvolvida, que ele me ajudou e me auxiliou muito, e a vida também, né, por ter começado a trabalhar muito cedo. Mas eu acho que essa é a principal habilidade que a gente troca. Aqui nós somos complementares. Total. E eu lembro que quando nós, apesar de sermos muito parecidos, nós somos complementares nessas habilidades. Quando nós começamos a namorar, eu lembro que muitas vezes o Beto estava aqui assim, ó, no carro e tal... E eu facilmente fico muda, assim. Facilmente. Facilmente eu fico quietinha, não é algo que E tá tudo bem, né? Tudo bem, tipo, você tá no seu mundo de silêncio, você no mundo de silêncio, tá tudo ótimo. E aí, de repente... E o Beto querendo conversar. Não, e de repente, nós não se conhecíamos muito ainda, né? De repente, ele começava a fazer assim. Daí ele... Você é quietinha, né? Eu sim, eu sou quietinha. 3 horas de estrada, ela não falava uma palavra. Né? E ele, com toda essa essência de ser explosivo, muitas vezes ele ficava assim... A gente não briga, né? Aí eu falava, não, amor, a gente também não briga. Se eu tiver que brigar com alguém, eu prefiro sair, Incrível. entendeu? Rapaz, eu vi no relacionamento antes da Isa que era 3 brigas por dia. Nossa. Quase maluco. Doideira. Aquela pessoa que tira o seu pior e... Cara, a gente brigou acho que 2, 3 vezes na vida. E sempre a culpa é minha. Eu não assumo. Isso é sintonia. Falando um pouco de habilidade de comunicação, eu particularmente acho incrível toda vez que você sobe no palco e eu olho muito a parte do storytelling. Sempre tem uma história que te envolve, você fica ali querendo saber mais. Isso é prática pra galera, assim, prática. Da onde que vem isso? Você estuda storytelling? Como que é? Eu acho que isso chama-se... Habilidade nata. Vó Nina. É da vó Nina. História. Até hoje. Eu fiquei pensando, hoje eu falei assim, eu acho que o Beto é o melhor... É incrível. Aí eu pensei, análogo, analogista... Qual que é o nome que dá pra uma pessoa que é boa em fazer analogias? Né? Olha, Dom, isso daí é interessante, porque começaram a me perguntar isso, vocês não são a primeira pessoa que me pergunta. É porque é incrível. Eu comecei a tentar refletir da onde veio. Qual que é a lógica que você usa para fazer isso? Porque é muito natural. E engraçado porque eu consigo fazer das duas maneiras, né? Ou eu estou em alguma situação que acontece algo e eu comecei a anotar, né? Eu pego o bloquinho de notas e anoto, sei lá, história do, sei lá, aconteceu isso... Qual o ensinamento que... Eu tenho um processo... Eu tenho uma criatividade, eu tenho um lado criativo. Tanto que meus testes vocacionais sempre deu lúdico, como é que é? Tipo, atriz, ator, música. Eu adoro música. Então, eu tenho essa parte de criatividade que me ajuda. Mas quando eu vejo alguma história que ensina, eu anoto no bloco de notas. E algumas vezes que eu tenho que pegar um tema para uma apresentação, eu fico pedindo mesmo para Deus, para a inteligência suprema, para me iluminar com uma ideia. Né? Então, às vezes eu tenho algum tema ali que eu quero passar e eu fico, de repente, a ideia ela vai surgindo, eu vou lapidando ela. Legal. Não, mas é muito muitas natural. Muitas vezes acontece por inspiração, assim. É inspiração total, louco. assim. Eu lembro tô pensando numa agora aqui que veio na cabeça dos X-Men, a habilidade do líder X, que era um evento de comemoração de 10 anos. Então chamava Expo X. E eu tinha que falar, eu não lembro qual era meu tema, mas eu lembro que eu pensando, o poder do líder, vou fazer, liderança, alguma coisa assim, eu pensando que tomando banho, aí veio o líder X, aí o X-Men, 10 mutações, aí eu comecei, nossa, que loucura, Ciclope, visão, Wolverine, a garra, resiliência. Demais! Magneto, o líder magnético, é a mente blindada, né, que ele bota o capacetinho, e aí começou a vir, e aí eu paro tudo, saio do banho, começo a anotar ali, e aí eu vou... E quanto mais você começa a se abrir, e é igual um músculo, você começa a desenvolver isso... Exercita a criatividade. Começa a exercitar, isso vai ficando cada vez mais fácil. E algumas histórias, igual eu já contei as histórias do Johnny lá do Havaí, né, do Esteja Pronto, só tem 2 problemas na vida.
Algumas coisas simplesmente são aprendizados que você teve na sua vida, né? Que eu pego aquele aprendizado e penso, como que eu posso colocar esse aprendizado de modo que a pessoa não esqueça. Sempre que eu subo no palco, eu sei que minha palestra pode ser se for um show e o cara não aprender nada, eu não cumpri meu objetivo. Se for algo meio morno, mas a pessoa levou algo para casa, eu cumpri meu objetivo. E eu sei que dentro de uma palestra, por mais objetiva que ela seja, a pessoa não vai conseguir absorver muita coisa. Então, se eu deixar uma coisa na cabeça dela, eu comecei a colocar isso como foco toda vez que eu subia no palco. Eu acho que isso muito foi legal. Algo que acabou ficando bem a tua essência, porque ele sempre tem esses insights, quando ele vai pro palco, ele fica, o que eu vou falar, o que eu vou falar? E aí eu vejo que de uma hora para outra surge, ele começa lá a fazer o teatrinho dele, eu vou junto, e aí em uma dessas apresentações eu acho que ele prestou atenção que começou a gravar, sabe? Começou a ter uma lógica, e aí ele descia do palco, as pessoas falavam exatamente aquela frase que ele finalizou. Então isso eu acho que ele pegou como identidade. Total. E é isso que eu acho, né? Dentro de um dia, vamos supor, um evento de um dia lá de 8 horas, 8 pessoas passam em cima do palco, 9 pessoas. Você não lembra da primeira, você lembra da terceira. Mas aquela frase... Tô lembrando de outra, assim, né? De algumas analogias que foram surgindo. Eu lembro que uma vez, a primeira vez que eu deixei meu bigode crescer. Tá. E eu lembro que as pessoas chegavam e falavam, nossa, como você tá diferente. Nossa, deixou o bigode crescer, como você tá diferente. Nossa, deixou o bigode crescer, como você tá diferente. E aquilo ficou. E aí, de repente, um dia no treinamento, veio alguma coisa do tipo assim, poxa, você precisa crescer. O que você precisa deixar crescer para se tornar uma pessoa diferente? E aí eu peguei isso daí, né? Eu falei, assim, ó, as pessoas começaram a me olhar e falar, nossa, o bigode tá diferente. Você deixou crescer, o bigode tá diferente. O que você precisa deixar crescer em você para você se tornar diferente? Oh. É habilidade de venda? É habilidade disso? Daí eu comecei a discorrer um treinamento em cima desse... O que você do bigode. O que você precisa deixar crescer? Criatividade é dom, apelido. O que você precisa deixar crescer para que você cresça? Legal. E aí eu fazia assim no bigode, assim. E a galera toda não esqueceu mais aquilo. Do bigode. Eu passava os caras, bigodeira! Você precisa deixar crescer. E no final das contas é um fundamento importante. Né? Total. Às vezes a gente precisa deixar crescer algo, né, para que a gente cresça outra área da vida, né? Então, não sei, Dom, isso daí é um negócio interessante, cara. E no final das contas, o próprio storytelling, essa jornada do herói, tem uma fórmula para isso, né? Eu fui depois que eu acabei, eu acho que no marketing de relacionamento, de tanta gente ficar ouvindo história e tá naquele ambiente fértil de treinamento, a gente acaba também se magnetizando, contaminando positivamente com isso, né? E a gente começa muitas vezes a duplicar algo sem saber que existe uma estrutura por trás. Igual quando eu fui entender qual que é a estrutura por trás da jornada do herói, eu falei, nossa, a gente faz já isso fazia, aqui, já fazia automático, né? Meio que por modelagem. Muito legal. Infelizmente, acho que a gente já até já estouramos aí, né? A gente já era previsível, a gente falou com o Beto e Caís, a gente vai deixar rolar. Né? Mas, bom, vocês estão indo para a Austrália agora, né? Espero que curtam, mas que não demorem, né? Que voltem logo. E com certeza a gente vai fazer mais uma edição, né? Tem muita coisa pra gente conversar ainda. Que seja uma viagem muito abençoada. A gente tá muito grato por vocês estarem aqui. Tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo aqui vai aprender muito, se inspirar. Acho que a gente começou falando que eram pessoas jovens que fizeram acontecer cedo e incansáveis, né? Determinadas. Parabéns por toda a história de vocês mesmo. E que seja muito abençoada a viagem à Austrália. E vou pedir para vocês deixarem aí as redes, para quem quiser saber mais, o trabalho de marketing de rede, para quem quiser saber também do marketing de rede e da Isabela Rosa Academy, para vocês deixarem as redes de vocês. A Isa vai até falar aqui que tá surgindo um novo projeto. Semana, então né? vai. Já quer dar uma palhinha aí do que você vai começar? Um spoiler, vai. Ela é tão boa nisso, e ela começou a perceber que é uma demanda, o pessoal começou a pedir uma consultoria para ela aqui, outra ali. E ontem à noite ela teve esse insight, esse momento de iluminação, que ela escreveu o curso inteiro. Eita! Na verdade, assim, né, dentro dessa toda trajetória que eu vim, nascida no mercado da beleza, eu sempre estudei tudo, estudo incansável pela estética, pela beleza, habilidades. O marketing de relacionamento entrou na minha vida para desenvolver outras habilidades, que é comunicação, que é inteligência emocional, psicologia, porque o marketing de relacionamento você precisa, né, de psicologia. E agora
né, nesse encerrar, antes da gente ir para a Austrália, eu tive um convite muito especial de uma amiga da Fabi Sawaia para dividir o palco com um dos maiores palestrantes do mundo hoje, né, para falar de um dos assuntos que eu sempre fui muito apaixonada, mas que eu nunca explorei de uma forma tão direta, que é uma técnica, né, de estudo de imagem visual, que é o Visage, que eu faço uma leitura da tua imagem visual para que você faça ajustes para que você realmente expresse aquilo que você queira dentro do mundo corporativo, dentro do seu dia a dia. Então esse projeto eu acho que vai ser bem importante assim e vai fechar, eu acho que todo o processo de lapidação que eu venho desenvolvendo até então. Incrível. Impressionante, Dom. Ela olha para sua cara, ela sabe como que ela se comunica com você, qual que é o seu temperamento, é assim, eu acho que toda essa introspecção que o Beto fala que eu sou, né? Você observa muito também. Eu sou muito observadora. Então eu observo os traços, eu sei exatamente como falar com você, como que eu vou me comunicar, como eu vou fazer você fazer o que eu quero, né? Essa questão de influenciar. Né? Paralelo a isso, o visagismo, que é uma técnica que eu venho estudando há muitos anos, me deu essa habilidade de realmente fazer um estudo visagista. Então esse curso tá para nascer, eu acho que vai ser uma revolução no mercado que vai fechar com chave de ouro aí todo esse processo. É incrível. Legal. Sucesso, top demais. E se vocês quiserem saber mais informações, meu nome é Isabela Rosa. O Instagram é Isabela Rosa Academy. Sejam todos muito bem-vindos. E eu também estou muito honrada de poder estar aqui com vocês. Tenho certeza que quem está ouvindo também está, né, se movendo para construir algo extraordinário. E eu só quero te dizer uma coisa. Se você está no caminho, só olha para frente. Só olha para frente, continua e faça o máximo possível. Entenda que as suas 24 horas é a mesma de todo mundo. Ninguém nasce privilegiado em relação a tempo. Só que você tem que realmente fazer mais do que os outros para que você tenha mais. Muito obrigada por você estar aqui até o final. E quem sabe uma próxima. Isso aí. Obrigado, Dom, pelo convite. Obrigado, Carol. Prazer estar aqui com vocês. Uma despedida, basicamente, né, de algo que pelo menos para mim, né, é um sonho que eu tenho há muito tempo, de fazer essa viagem para a Austrália e fazer essa viagem sem nenhum plano de longo prazo. O pessoal perguntando, quando você volta? Eu falei, não sei, eu posso voltar em 2 meses, posso voltar em 2 anos, eu consegui, né, para mim a realização do sonho não é estar indo para a Austrália, é ir para a Austrália com quem eu quero, quando eu quero, voltar quando eu quiser, se eu quiser, essa liberdade total. Hoje eu peguei uma foto na hora que a gente estava terminando de arrumar nossas mudanças ali, a Isa me mostrou, falou, olha amor, que legal essa foto, é um quadro dos sonhos que eu tinha desenhado, tá tudo amassado, uma folha sulfite dos sonhos desenhado. O importante é a intenção, né? Olha isso aqui, cara. Olha o desenho. Vou mostrar até pra câmera aqui, ó. A gente coloca ali depois pra galera conseguir ver. Na câmera não sei se dá. Olha isso. Olha o 2021 aqui, ó, que tá embaixo. Sabático, viajando pelo mundo. Uau. Bye, bye. Bye, bye. Tava 2021, só que a pandemia adiou nosso sonho 2 anos, porque eu escrevi isso aqui em 2020. Foi exatamente, ó, 2020, eu escrevi isso aqui em 2019, dezembro de 2019. Legal. 2020 começou a pandemia. Atrasou então era 2021. Tá. Foram 2 anos de pandemia, atrasou 2 anos. Eu tinha esquecido disso aqui. Hoje, a hora que eu peguei, a Isa olhou e falou, amor, olha aqui, 2021, ano sabático, viajando o mundo. Eu falei, a única diferença é porque a gente não sabia que ia ter pandemia, além de ter atrasado 2 anos, essa tecnologia digitalizou tanto as coisas que o ano não vai ser mais sabático, ele vai ser trabalhando. Mas eu até prefiro, porque eu confesso que se eu fico 2 semanas sem produzir, sem fazer algo, eu me sinto inútil. Então tá sendo a realização de um sonho, e a mídia social Beto_Carvalho para acompanhar aí como vai ser a viagem, como vai ser os próximos anos. Valeu, Dom. Valeu, Carol. E até para acompanhar o caminho, né? Para conquistar a liberdade, né? Financeira e realmente a liberdade dos sonhos. Legal. Parabéns, gente. Pessoal, espero que tenham gostado, né? Espero que vocês tenham tirado muito aprendizado aí dessas 2 histórias de sucesso, de superação, de conquista. E não deixa de curtir o vídeo, de seguir a gente aqui no canal, que nas próximas semanas a gente tem
outros convidados tão incríveis, né, quanto esse casal que vocês ouviram hoje, que eu tenho certeza que vai agregar muito na vida de vocês. E até o próximo vídeo. Vamos finalizar com uma salva de palmas dos nossos convidados. Vai, Brasil!